Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Vamos estudar mais um tema na palavra de Deus. O título do nosso estudo agora é As Quatro Futuras Ressurreições Profetizadas na Bíblia. Temos a primeira ressurreição geral dos santos na volta de Jesus, quando ele vier na segunda, né? Agora na segunda vinda, né? Quando ele vier, ele ressuscitará os mortos em Cristo. Isso é a ressurreição geral. Para isso, vamos ler um texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição dos justos. Isso é antes do milênio, né? Na volta de Jesus, teremos essa ressurreição. Nela, somente justos ressuscitarão, né? E depois, no milênio, teremos a segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios. A ressurreição geral de todos os ímpios, desde o início do mundo. Isso acontecerá depois do milênio, ok? Depois do milênio. Para isso, vamos ler outro texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 6. Diz assim: E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos, ou seja, os ímpios, os demais mortos, não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo. Aqui na King James diz assim: abençoado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui temos as duas ressurreições, com um intervalo de 1000 anos, né? A primeira na volta de Jesus e a segunda na terceira vinda, né? De Jesus, a segunda ressurreição, né? Depois do milênio. Na primeira, somente justos, só santos, somente os abençoados, os bem-aventurados que terão parte, né? E reinarão com Cristo 1000 anos no céu. Aí, a segunda, infelizmente, só ímpios, pessoas que se rebelaram contra Deus e que fizeram a vontade de Satanás. E, infelizmente, o lago de fogo que foi preparado para Satanás, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição para serem lançados no lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que estamos na igreja, todos nós que ainda, se você ainda não fez as pazes com Jesus, não aceitou Jesus como teu Salvador, é o momento de fazer isso de forma genuína, sem reservas, entregando sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Hoje é o nosso dia de salvação, ainda estamos em tempo de graça. Então aqui temos duas ressurreições, viu? Duas ressurreições. E na primeira ressurreição, na primeira ressurreição, que é na volta de Jesus agora, Apocalipse capítulo 1 diz, Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que ele vem nas nuvens, e todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, Jesus voltará, e nas nuvens todo mundo vai ver Jesus. E haverá um grupo ali
que traspassaram Jesus, que mataram Jesus, que zombaram da sua agonia, que estarão naquela época, naquela ocasião. E agora entramos em um problema. Já que João diz, em Apocalipse 20, que que somente santos farão parte da primeira ressurreição, como que na volta de Jesus haverá um grupo de ímpios? Será que eles vão ressuscitar também na primeira ressurreição? Jesus volta, ressuscitar os santos, e no meio dos seus santos haverá um grupo de ímpios, aqueles que o traspassaram? Não. João deixou bem claro que, quando lemos esse texto, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Então é claro que não haverá ímpios, nenhum ímpio, nem sequer um, na primeira ressurreição. E se não vai ter ímpio, como que aqueles que mataram Jesus, os que traspassaram quando ele estava lá na cruz, aqueles que zombaram da sua morte, né, desses últimos momentos que ele passou antes de ser crucificado, aqueles soldados que zombaram dele, aqueles grandes líderes religiosos, cegos, que, que instigaram o povo a clamar, crucifica, ou que o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. Como que eles vão estar aí? Então, por isso, vamos estudar agora a outra ressurreição, é a terceira, né? Uma na volta de Jesus agora, primeira ressurreição. A segunda, depois de milênio, né? Tem um intervalo de 1000 anos. E agora vamos na terceira ressurreição. Nessa terceira ressurreição, vamos ler, para isso, vamos ler Daniel capítulo 12, né? Vamos lá, bora Daniel capítulo 12, verso 2 e 3. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertem, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Aqui nesta ressurreição de Daniel 12, temos dois grupos. Então, não é a primeira ressurreição, nem a segunda ressurreição. Aqui temos uma ressurreição mista, por dois grupos, né? Os que são ressuscitados para a vida eterna e outros que ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Dois grupos diferentes. Não sei se dá para você perceber isso, né? Dois grupos aí, ok? Então, se na primeira ressurreição é só santos, só justos, e na segunda ressurreição é só ímpios, então a ressurreição de Daniel é outro evento profético. Outro evento profético que deve acontecer antes da volta de Jesus, antes de Cristo. E quem são esses dois grupos? Para isso, vamos no livro Grande Conflito, página 637. Diz assim: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Aqui temos os dois grupos. Nessa ressurreição parcial, mista, de Daniel 12. O primeiro grupo são os que ressuscitam para a vida eterna. São todos aqueles que morreram na fé da mensagem do seu anjo. Morreram fiéis, crendo na mensagem.
morreram fiéis, aguardando a volta de Jesus. Morreram fiéis, pregando a terceira mensagem angélica. Então, eles ressuscitam ali. Então, de 1844 para cá, né? Desde 1844 para cá, ok? Esse é o grupo dos que ressuscitam para a vida. O outro grupo que também ressuscita nesse evento de Daniel 12, nessa profecia de Daniel 12, são os mais acérrimos inimigos de Cristo, os mesmos que o traspassaram, o pessoal que zombaram dele, os sacerdotes que instigaram o povo a clamar, crucifica, ou que o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então, esses sacerdotes apóstatas, cegos, juntamente com Pilatos e outros soldados e os soldados romanos que zombaram de Cristo, os que o traspassaram, então todo esse pessoal ressuscitam também em Daniel 12. Não na volta de Jesus, porque na volta de Jesus somente santos ressuscitam. Esta é a primeira ressurreição. Na volta de Jesus é a primeira ressurreição. Aqui é uma ressurreição especial, parcial, mista. É uma ressurreição misturada. Ok? Então vemos aqui, estamos vendo os dois grupos opostos. Ok? Os adventistas fiéis ali, somente adventistas, que dormiram fiéis, né? Morreram fiéis na terceira mensagem angélica. Ok? Agora, esses ímpios que ressuscitam na ressurreição especial de Daniel 12 simbolizam os ímpios que vão ressuscitar depois do milênio. Sim, porque esses ímpios que ressuscitam em Daniel 12 ressuscitam para vergonha e desprezo eterno. Ressuscitam para ver Jesus voltar. Ressuscitam pouco antes da volta de Jesus. Para contemplar a glória de Cristo. Para contemplar a glória daquele que eles zombaram. Você lembra quando Jesus estava lá no escritório, no tribunal de Caifás? Ele falou: logo vereis o Filho de Deus assentado na direita do poder, à direita do poder. Aí eles falaram e rasgaram suas vestes, assim: para que precisamos de mais prova? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia que ele falou. Então, para eles, Jesus era um Zé Ninguém. Para eles, Jesus não era o Filho de Deus. Então, esse pessoal vão ressuscitar para ver a glória de Deus, a glória do Filho de Deus. Ele virá com a glória do seu Pai, a glória de todos os anjos. Então, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Ressuscitarão na ressurreição de Daniel 12, versos 2 e 3. E morrerão, e serão aniquilados na presença de Deus. Aniquilados, desfeitos na volta de Jesus. Mas primeiro eles vão contemplar essa glória, eles não vão poder suportar, mas eles saberão que aí se trata realmente daquele homem que matamos, daquele homem que perseguimos. Olha aqui, está vindo, é verdade. Tudo que ele falava é verdade. E eles vão ver que, infelizmente, por não ter aceitado Jesus como seu salvador pessoal, viver uma vida de consagração, de santificação, por seguir os seus próprios caminhos, eles serão aniquilados. Então, esse pessoal dos ímpios ali, que ressuscitam na ressurreição especial, de Daniel 12, são o tipo, eles simbolizam, né? Eles são o tipo de todos os ímpios que ressuscitarão na terceira vinda de Cristo, isto é, depois do milênio, para depois serem aniquilados. Aniquilados. Para nunca mais existir. Então, a ressurreição de Daniel 12 é uma chave importante, uma peça importante no quebra-cabeça dos eventos proféticos futuros ainda. É muito importante. Ok. Mas também vemos outro grupo que ressuscitaram, que os guardadores do sábado, aqueles adventistas guardadores do sábado. Então, são dois grupos, né? Como eu já falei. Eles ressuscitam para fazer uma obra específica. Daniel capítulo 12 diz assim: e aqueles que converterem muitos dará a justiça,
como as estrelas para sempre e sempre. Então, esses guardadores do sábado, eles ressuscitam para não somente ver o triunfo da terceira mensagem angélica que eles pregavam, mas também para participar do alto clamor. Para isso, vamos ler um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 17. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 17. Diz assim: o grito da batalha é ouvido na linha de frente. Que cada soldado da cruz avance, não na sua suficiência, mas na mansidão e dependência da firme fé em Deus. O seu trabalho, o meu trabalho, não se esgotam nesta vida. Por um pouco de tempo, poderemos descansar na sepultura. Mas quando vier o chamado, no reino de Deus, assumiremos nossa atividade mais uma vez. Uau, que texto mais profundo, muito profundo. O seu trabalho, o meu trabalho, não se esgotam nesta vida. Por um pouco de tempo, poderemos descansar na sepultura, mas quando vier o chamado de Deus, quando vier o chamado no reino de Deus, assumiremos nossa atividade novamente. Testemunhos, volume 7, página 17. Qual foi a atividade da irmã White? Dos pioneiros? É a pregação da palavra de Deus, em especial a pregação da terceira mensagem angélica. Então, o trabalho deles não esgota, eles têm que ressuscitar na reta final para assumir novamente o trabalho deles, pregar a terceira mensagem angélica, que diz, segundo Apocalipse 14, verso 9 a 12, e seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia e de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que claramente essa é a terceira mensagem. É uma advertência contundente contra a falsa adoração, contra a marca da besta, e um convite também para guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Então, claramente, os que dormiram na fé nessa mensagem, terceiro anjo, que pregavam essa mensagem, que amavam dar essa mensagem ao povo, eles devem ressuscitar na ressurreição especial de Daniel, capítulo 12. E o profeta Daniel diz para converterem muitos para a justiça. É claro, eles ressuscitam em tempo de graça. Por quê? O capítulo 12 de Daniel mostra que naquele tempo se levantará Miguel. Então, qual tempo? O tempo quando a Síria perdeu a guerra, perde a guerra, perde a Terceira Guerra Mundial, como nós já estudamos. Se você ainda não estudou, procure estudar esse tema. Perde a Terceira Guerra Mundial. Aí, sobre a cinza dessa derrota, eles vão vir com um novo programa, né? Uma nova ordem mundial, né? Como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, houve sim uma nova ordem mundial, até na questão dos comércios, na geopolítica, na liderança né? Na liderança das nações. Era tudo novo, tudo diferente. Só para você ter uma ideia, antes da Segunda Guerra Mundial, a economia usava o padrão ouro. O padrão ouro, a referência era ouro. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Banco Mundial, do FMI,
com a criação da ONU, etc., e o dólar passou a ser a moeda de referência internacional e houve uma nova ordem mundial depois de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, depois do fim da Terceira Guerra Mundial, haverá mais uma vez uma nova ordem mundial, né? Com uma religião única, né? Que eles vão colocar, né? Inventar ou forçar a todo mundo, né? Um dia de descanso, não mais guerra, é só a paz, tem que buscar a Deus, isso, e os valores, né? Os valores mais da direita, né? Família, Jesus, Bíblia, descanso, enfim. É mais ou menos o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo se levantará Miguel e será um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Um tempo de tribulação terrível, muito grande. Esse tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes, tem que lembrar que é o tempo do decreto. Tempo do decreto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Então, nesse tempo do decreto, os 144 mil já estarão selados, porque são selados antes do sopro dos quatro ventos. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, né? Os quatro ventos estão retidos até o selamento dos 144 mil. E o que simbolizam esses ventos? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, que mostra o decreto, o tempo quando ninguém poderá comprar ou vender. E quando soprarem esses ventos, vai causar no mundo inteiro um tempo de tribulação, tempo de angústia, tal como nunca existiu antes. Terrível tempo de tribulação. É nesse tempo de Daniel capítulo 12, verso 1, tempo de angústia tal como nunca existiu antes, tempo do decreto, né? Nesse tempo que Deus vai fazer, que Deus vai ressuscitar os pioneiros adventistas, né? Os versos 2 e 3. Esse é o contexto. O contexto de Daniel 12, verso 2 e 3, é o contexto do último verso do capítulo 11, né? O último verso do capítulo 11, a queda do Reino do Norte. Não, aqui não é o Vaticano, nesse último verso não é mais o Vaticano, né? São os Estados Unidos e seus aliados. Você pode conferir isso também no livro A Word to the Little Flock, uma palavra ao pequeno rebanho, na página 8 e 9. Isso é importante. Então, a queda militar, do poderio militar dos Estados Unidos, vai fazer com que eles façam o decreto dominical, se fazendo esse decreto dominical, vai trazer sobre o mundo um terrível tempo de angústia, de perseguição aos que não vão se alinhar. Sim, daí entrará em cumprimento, né? Se cumprirá a profecia de Apocalipse 13, verso 15 a 18. É nesse tempo de tribulação, de angústia, tal como nunca ocorreu antes, que Deus apresentará ao mundo 144 mil soldados selados, pouco antes da saída do decreto. É nesse tempo também que os que sempre pregavam a terceira mensagem angélica e que morreram na fé da terceira mensagem angélica, é nesse tempo que eles ressuscitam. E o profeta diz para converterem muitos para a justiça. Ok? É nesse tempo também que se cumprirá a profecia da própria Ellen White, dizendo que o seu trabalho, o meu trabalho, né, o seu trabalho, ela falando, né? O seu trabalho e o meu trabalho não se esgotam nesta vida. Por um pouco de tempo poderemos descansar na sepultura, mas quando vier o chamado, no reino de Deus, assumiremos nossa atividade mais uma vez. Então, no reino, bem que Deus ressuscita os nossos amados irmãos, né? Deus chama eles no reino de Deus, então vão tomar mais uma vez, assumir mais uma vez
a atividade deles, que era pregar a terceira mensagem angélica, também que morreram fiéis, né, nessa mensagem, né, para ajudar na pregação do evangelho. Para isso, temos também um paralelo, algo que aconteceu quando Jesus morreu, se você lembra. No livro Os Desejados de Todas as Nações, página 554, ela não vai dizer assim: alguns dos mortos ressuscitados com Jesus apareceram a muitos, declarando que ele ressuscitou, declarando que ele, Jesus, ressuscitou. Foi levada aos sacerdotes a notícia de pessoas que tinham visto esses ressuscitados, ouvindo o testemunho deles. E temos um paralelo. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele bradou, né, está consumado, aí houve um grande terremoto. As rochas foram fendidas, se fenderam, se abriram. Abriram-se também sepulturas. E no dia da ressurreição, esses santos saíram com Jesus. Você pode também conferir isso na página 555, no livro O Desejado de Todas as Nações. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abriu-lhes o sepulcro. E, ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da sua própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deveriam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando que Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Os ressurgidos santos, ou seja, os santos ressuscitados ali, na ressurreição parcial de Mateus 27, né? Os santos ressuscitados deram testemunho da veracidade das palavras: os teus falecidos viverão, juntamente com o meu cadáver, eles se levantarão. Amém. Que profecia, né? Que está em Isaías, né? Que profecia tão linda. Então, eles realmente cumpriram, se ressuscitaram. E como não havia ninguém para pregar essa verdade, porque os próprios discípulos fugiram, estavam com medo. E naquela ocasião, as mulheres eram muito mais corajosas, né? Naquela ocasião, as mulheres são corajosas. Foram lá no sepulcro para, né, colocar aqui aquelas especiarias que elas tinham preparado, mas como era tarde, era sábado, elas guardaram o sábado e logo no primeiro dia da semana, que é domingo, elas foram lá para terminar o trabalho que tinha começado na sexta-feira. Mas como guardaram o sábado e no domingo foram lá elas, né? Então, cadê Pedro? Cadê os discípulos? Cadê os homens ali? Só tinha que ser as irmãs ali. Então, Jesus ressuscitou. Os soldados viram esse evento espetacular, glorioso. Terremoto, anjos descendo, cantando, chamando o Filho de Deus: sai dali, Filho de Deus. Eles viram que Jesus era a majestade do céu, o Rei dos Reis. Eles viram isso. Só que os sacerdotes subornaram os soldados e compraram o seu silêncio. Só que ali Deus ressuscitou esses próprios irmãos, né? Deus ressuscitou essas pessoas para imortalizar a ressurreição de Jesus. Esses ninguém podia calá-los. Ressuscitaram. Os discípulos estavam com medo. Então, esses ressuscitados deram a notícia de que Jesus realmente ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida,
e nós somos a prova. Nós ressuscitamos com ele. Está entendendo? Isso foi o que aconteceu. Então, esses irmãos ressuscitados em Mateus capítulo 27, e também no desejado página 555, são os tipos daqueles que vão ressuscitar na ressurreição especial, que também vão dar um alto clamor em um tempo de perigo e de muito medo, de perseguição. Um tempo quando os campeões serão poucos, aqueles que vão realmente querer dar a mensagem do alto clamor. Deus ressuscitará esses irmãos de Daniel 12 como testemunhas para ajudar na pregação do alto clamor. Eu sei que para muitos isso parece algo surreal, mas é isso que está escrito. Então, e já temos um exemplo, já temos um tipo de Mateus capítulo 27. Ressuscitaram e entraram na cidade para anunciar que Jesus tinha ressuscitado. E assim, a ressurreição de Jesus foi imortalizado, né, na sociedade, né, no povo. Porque esses testemunhas deram, sim, o seu testemunho que Jesus tinha ressuscitado. Ok? Então, até agora estamos lidando com a ressurreição de Daniel, né, de Daniel 12, que tem dois grupos. Né? Um grupo de irmãos adventistas que moram na fé da terceira mensagem angélica, e outro grupo que são os piores inimigos de Jesus e da sua verdade. O grupo dos irmãos que morreram na fé são o antítipo daqueles que ressuscitaram na ressurreição especial de Mateus 27 e que tinham uma missão, tinham que dar a mensagem para o povo que Jesus tinha ressuscitado. E essa era a verdade presente para o tempo deles. A verdade presente para o tempo deles era Jesus ressuscitou, Jesus é o Messias, ele veio e morreu por nós, ressuscitou e nós somos a prova. Como tinha ninguém para fazer, Deus fez essa maravilha. Mas depois subiram para Jesus, né? No dia da ressurreição, mas pouco depois, eles subiram com Jesus. Eles não ficaram aqui 40 dias, né? Como Jesus ficou depois da sua ressurreição. Eles subiram com Jesus no mesmo dia, subiram, no domingo da ressurreição. Entraram na cidade e pregaram, e depois de um pouco tempo eles foram arrebatados com Jesus para o céu. Mas antes fizeram a sua parte. Ok? Ok, isso é um ponto muito importante. E outro grupo da ressurreição especial de Daniel são os tipos, o tipo dos ímpios que ressuscitarão na terceira vinda de Cristo, depois do milênio. Eles são o tipo. E aqueles que vão ressuscitar nessa ressurreição, na segunda ressurreição, são os antítipos. Para cada evento tem um tipo e um antítipo. Tipo e um antítipo. Ok? Agora vamos analisar outra ressurreição, né? Até agora vimos 3. Primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a ressurreição de Daniel 12, que é uma ressurreição mista, e agora vamos na quarta ressurreição, que é ainda futura, né? São 4 ressurreições futuras profetizadas na Bíblia. Agora vamos na profecia de Ezequiel 37, que é a ressurreição de toda a casa de Israel. A ressurreição de toda a casa de Israel. Diz assim, Ezequiel 37, verso 1 a 3. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. Eram muitos no vale aberto. Vês que eles estavam muito secos. Ele me disse, filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. Aqui vemos uma linguagem bem clara, nada simbólico, ossos secos, sequíssimos. Nada não é uma alegoria, uma simbologia. Não. E o restante do capítulo vai deixar bem claro que não se trata aqui de uma simbologia ou de uma alegoria. É algo real que deve acontecer. Vamos agora continuar no verso 4, a partir do verso 4. Novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Esses ossos.
e diz-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então, aqui vemos, com a palavra, poderosíssima palavra do Senhor, os ossos se juntaram, né? Osso com osso, depois depois tendões, os músculos, a carne, para segurar os ossos e tendões. Depois aí vemos a pele para cobrir os músculos, cobrir a carne. Mas ainda eram como cadáver, não tinham vida, não tinham fôlego. Ok? Isso é uma coisa bem interessante e bem claro, não é simbologia, viu? É algo real. Ok? Aqui vemos como acontecerá a ressurreição. A inspiração explica aqui o processo da ressurreição. Primeiro, os ossos, né? Ossos e osso, e enfim, de forma simétrica, osso com osso, de forma harmoniosa, para formar o esqueleto. Depois do esqueleto, teremos os tendões, depois os músculos, depois a pele, ok? Mas sem o fôlego, não tem vida. Vamos continuar aqui, vamos ver agora. Verso 9 e 10. Ezequiel 37, verso 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem. E disse ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Uau! Que profecia tão maravilhosa. A equação é bem simples. Você tem o corpo, ou a matéria, mas o fôlego da vida se torna uma alma vivente. Então, esse pessoal ali, esses ossos secos que se tornaram, ressuscitaram, né? E se levantaram sobre os seus pés, eles ressuscitaram. E a palavra diz que era um exército extremamente grande. Aleluia. Logo, logo vamos ver esse acontecimento, em nome de Jesus. É? Aqui vemos o processo, como acontece, né? O processo da ressurreição. E, em certo sentido, parece também a mesma da criação. Né? Se você vai em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: o Senhor formou o homem do pó da terra, né? Fez o boneco, né? Formou o homem, faz primeiro o boneco, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, o fôlego, né, da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. É parecido com o que aconteceu, o que acontece ali nessa profecia de Ezequiel 37. Finalizando agora essa parte da profecia, diz assim. Agora, quem são essas pessoas? Bom, o profeta diz que são um exército extremamente grande. Quem são eles? Vamos no verso 11 e 12. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados para fora por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus:
Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. Amém. Então, esses ossos secos são toda a casa de Israel, as 12 tribos. E visto que o fôlego, o vento tem que sair dos 4 cantos, entrar neles, é lógico que eles estão espalhados nos 4 cantos da terra, como diz Isaías capítulo 11, verso 11 e 12. São espalhados nos 4 cantos da terra. E Deus promete reuni-los. Não somente os vivos, israelitas vivos, descendentes das 12 tribos, aqueles que farão parte dos 144 mil para poder estabelecer o reino, mas também até aqueles que morreram na fé dessas promessas, na fé que um dia Deus ia cumprir essas maravilhosas promessas sobre a restauração do reino, eles também devem ressuscitar. Aliás, a palavra de Deus diz que serão um exército extremamente grande, ou sim, e são toda a casa de Israel. Amém. Deus ressuscita eles e fazer com que eles voltem para a sua própria terra. Analise bem, que eles não são trazidos para o céu, como alguns poderiam imaginar. Ezequiel diz que e vos trarei a terra de Israel. Então Deus vai levá-lo para Israel, não diretamente para o céu. Primeiro para Israel. Logo sabemos que todos os salvos iremos para o céu. Todos iremos para o céu. Mas aqui na profecia de Ezequiel 37, que não é uma profecia simbólica, alegórica, ou algo do passado que já passou. Não, não, não. É algo, um evento futuro. Um evento futuro. Vamos finalizar agora lendo o verso 13 e 14. Verso 13 e 14. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó meu povo, e vos trarei das vossas sepulturas, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou, que eu, o Senhor, disse isto e cumpri, diz o Senhor Deus. Ezequiel 37, verso 1 até verso 14. Aqui, amados irmãos, é uma profecia que ainda cumprirá, que vai se cumprir. Arrisca. Deus não é mentiroso. O que ele promete, ele cumpre. Que bom servir um Deus assim. Glória a Deus por isso. O que ele promete, ele cumpre. Então, esses dois versos são tão claros, esses dois últimos versos, né, que acabamos de ler agora, que nem precisam de comentários. O Senhor Deus de Israel promete abrir os túmulos ou as sepulturas do seu povo. Vai ressuscitar o seu povo, colocar dentro deles o seu espírito. Além disso, vai levá-los de novo para a sua própria terra, no reino, lá em Israel. Sim, ele promete que vai cumprir vai cumprir tudo o que ele fala. E ele cumpre, né? Ele promete que vai cumprir isto. E o profeta termina a profecia colocando, e Deus termina essa profecia, né, colocando o seu próprio nome em jogo. Ele colocou o seu próprio nome, colocando assim o seu santo e grandioso nome em jogo. Então você acha que Deus falou uma coisa dessa e não vai cumprir? Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e cumpri, diz o Senhor. Então ele colocou seu nome. E está dizendo, olha, quem está falando sou eu, o Senhor dos Exércitos. Creia em mim. Agora, será que você acredita de todo o coração nessa linda, maravilhosa e infalível promessa do Senhor? Será que você crê nisso? Eu espero que sim. Espero que você e eu creiamos de todo o coração. Para recapitular e finalizar também esse estudo breve, poderia colocar mais detalhes, mais textos, mas só um resumo mesmo.
Vemos 4 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição geral dos justos na volta de Cristo. É geral. Milhões e milhões de santos que dormem no pó da terra ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Somente santos, né? Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 15 a 17. Também você vê isso também em João, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, né? Verso 4 a 6. Também vemos a segunda ressurreição, que é a ressurreição depois do milênio. Dali só ímpios, só ímpios. Nenhum justo estará aí. Graças a Deus, não haverá nenhum justo. Nessa ressurreição, só ímpios. Os santos já ressuscitaram na primeira vinda, antes do milênio, na segunda vinda. E na terceira vinda, só ímpios. Essas são as duas ressurreições gerais. Uma geral, né? Todos os justos, e uma geral de todos os ímpios. Além disso, temos a ressurreição especial de Daniel, capítulo 12, ainda futuro. Vai acontecer. Ok? Daniel 12. Nessa ressurreição, tem 2 grupos: justos e ímpios. Os justos aí, nessa ressurreição, são os guardadores do sábado, aqueles que pregaram a terceira mensagem angélica de 1844 para cá. Ressuscitam para ver a gloriosa vitória da obra, da mesma obra que eles fundaram, que pregaram, que acreditavam e que ensinavam. Eles ressuscitam para participar da sua glória final, para participar do triunfo e também para converter muitos para a justiça. Daí ele diz que a sua obra, a nossa obra, né? Seu trabalho, meu trabalho não esgotam nessa vida. Por um pouco tempo podemos descansar no túmulo, né? Mas quando vier o chamado no reino de Deus, assumiremos nossa atividade mais uma vez. Então, lógico, ela está se referindo a esse evento, com certeza. Ok? Esses irmãos adventistas fiéis que ressuscitaram, que vão ressuscitar na ressurreição especial de Daniel 12, são o antítipo daqueles que ressuscitaram também na ressurreição especial de Mateus 27, no dia quando Cristo ressuscitou. E eles entraram e pregaram na santa cidade. Viu? Eles pregaram. Então, eles são o tipo dessa ressurreição especial de Daniel 12, que também vão ressuscitar para participar na proclamação da última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, como um alto clamor, dando a verdade presente para o nosso tempo, não a marca da besta. Igual lá no tempo de Jesus, eles ressuscitaram para dar a verdade presente do seu tempo, que era sobre a ressurreição de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus como Messias, como nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nessa mesma ressurreição haverá também um outro grupo, né, de Daniel 12, né? Um grupo que é os ímpios. Eles são o tipo daqueles ímpios que ressuscitarão na terceira vinda de Cristo, depois do milênio. O dia onde não há tipo, não pode haver antítipo. E se não tem nem tipo, nem antítipo, não há verdade, porque a palavra de Deus ensina. Toda a Bíblia também tem seu tipo e o antítipo. Todos os eventos futuros agora devem ter seu tipo e o antítipo. Onde não há tipo nem antítipo, não pode haver verdade. E finalizando com a ressurreição de Ezequiel, capítulo 37. A ressurreição da casa de Israel. Toda a casa de Israel, aqueles que acreditaram na mensagem da restauração do reino a Israel, né? Eles morreram sem ver isso. Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, na hora de estabelecer o seu reino, esse reino pré-milênio, o reino davidiano, o reino davídico, sim, Deus ressuscitará os da casa de Israel que sempre pregavam essa mensagem. Então teremos esse grupo aí, esse grupo que deve ressuscitar. Aqui em Ezequiel 37 não é uma alegoria, não é uma simbologia, porque eles ressuscitam e são levados para a casa de Israel. Posteriormente, na vinda de Jesus, todos subiremos para o céu. Essa é a mensagem de Deus para nós, que possamos entender esses temas complicados e complexos
e que Deus nos dê seu espírito para que possamos entender e praticar nossa vida e passar para os outros com amor, com mansidão e com muita fé em Deus e nas suas promessas. Essas são as palavras de Deus para nós, para a sua família, para todos, para todo o seu povo. E em nome de Cristo Jesus. Amém.